E um dos feridos no protesto é o cinegrafista Santiago Andrade, da Rede Bandeirantes de televisão, que fazia imagens da manifestação. Esta sequência de imagens do jornal O Globo mostra o momento em que o cinegrafista é atingido enquanto trabalhava. Uma trilha de faíscas pode ser vista aqui nas costas dele. Depois, a explosão. O artefato atingiu a parte de trás da cabeça de Santiago, que sofreu afundamento craniano. Ele foi levado para o Hospital Souza Aguiar, passou por uma cirurgia e o estado ainda é grave. 14 municípios de São Paulo sofrem com a falta d'água. A situação também é crítica no Paraná. O reservatório da Cantareira, principal sistema de abastecimento de São Paulo, está com 20% da capacidade, o pior índice em 84 anos. Com isso, a Sabesp foi obrigada a diminuir em 20% o volume de entrega de água a alguns municípios da Grande São Paulo, entre eles São Caetano do Sul, no ABC. Bairros de Diadema e Guarulhos também ficaram com as torneiras vazias. Em Campinas, os rios que abastecem a região já estão abaixo do nível. Não bastasse a falta d'água, uma abdutora de distribuição rompeu ontem em Sorocaba. O reparo só foi concluído horas depois. No Paraná, 460 mil pessoas vão ficar sem água em períodos que variam de 5 horas até um dia inteiro. Na capital, Curitiba, o calor fez o consumo aumentar 6%. O calor e o tempo seco desse verão estão afetando a produção de verduras, legumes e frutas no estado. Alguns alimentos podem ter alta acentuada. A repórter Adriana Cimino está na CEAGESP, o maior centro comercial de hortifruti granjeiros de São Paulo, e tem mais informações. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. A alta que tivemos no mês de janeiro, ela não foi tão grande. Inclusive, os preços das hortaliças ficaram 30% menores se comparado ao mesmo período do ano passado. As frutas, inclusive, tiveram queda nos preços, principalmente por causa da maior oferta e desse período seco que a gente vem enfrentando. Mas a tendência é que em fevereiro a situação piore bastante para o consumidor. Quem vai contar isso pra gente é o Flávio Godas, que é economista aqui da CEAGESP. Por que tem essa tendência de alta nos preços, hein, Flávio? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, em função do maior consumo, volta das férias, as pessoas buscam produtos mais leves, mais saudáveis, e depois o forte calor. Se houver chuva, a tendência é de piorar tanto qualidade quanto o volume ofertado, e o reflexo é a elevação dos preços praticados. Bom, e qual que é a dica para o consumidor, então, fugir desses preços mais altos? Nesse primeiro momento, optar por produtos que não foram afetados. O milho verde é uma excelente opção, tomate, que apesar de ser um produto sensível, está com ótimos preços, batata, mandioca, cebola, existem ainda diversas opções, abobrinha, diversas opções para o consumidor. Tá ótimo, obrigada pelas suas informações, Flávio. As hortaliças que você deve evitar são principalmente a alface, a rúcula e também a escarola. A couve e manteiga teve uma leve alta agora nos últimos dias, a gente vai mostrar aqui para vocês. E o brócolis também é uma hortaliça que tende a ter um aumento nos preços. Então, fique de olho e procure os produtos mais baratos, porque ainda tem opção sim, viu, Aldo? Obrigado, Adriana, pelas informações, pelas dicas. Gabriela. Olha, e se São Pedro não manda chuvas, só resta tentar fazer chover por aqui. A Sabesp contratou uma empresa para induzir chuvas artificiais no sistema Cantareira. Com toda a estiagem dos últimos meses, a situação é crítica no sistema Cantareira, responsável por quase metade do abastecimento de água na Grande São Paulo. Se as chuvas não chegarem logo, o racionamento, que já começou, poderá se estender por toda a região metropolitana. Além de pedir para a população economizar água, a Sabesp contratou a empresa Mod Clima, especializada no bombardeamento de nuvens para provocar chuvas. Os técnicos utilizam um avião para penetrar nas nuvens e lançar água para induzir as precipitações. Olha, essa técnica de bombardeamento de nuvens para provocar chuvas foi usada pelos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã nos anos 60 e 70 e atualmente a China tem mais de 40 mil pessoas que trabalham na produção de foguetes ou operam rampas de lançamento de projéteis para dissolver as nuvens. Com os termômetros nas alturas, a expressão durma-se com um barulho desses mudou para durma-se com um calorão desse. Eu não estou conseguindo mais. Não está fácil para ninguém pegar no sono com madrugadas tão quentes. O calor não tem ido embora com o sol. À noite, as altas temperaturas têm tirado o sono de muita gente. Já fiquei dias sem dormir, mas somente com o ventilador mesmo. O resultado das noites mal dormidas aparece no dia seguinte. Acorda morto, né?
Mas tem que tocar a vida, não tem o que fazer. Não é frescura. Este psiquiatra explica. Para ter um sono de qualidade, o corpo precisa de frescor. Um dos fatores mais importantes para garantir um bom início, uma boa qualidade do sono, é que a temperatura corporal também caia. Se o ambiente que a pessoa está dormindo tiver com a temperatura elevada, vai ser difícil a gente conseguir que a temperatura corporal caia e tenha um sono de boa qualidade. Com esse calor todo, é preciso exercitar a paciência. Aquele funcionário que parece preguiçoso pode estar só cansado. Um colega irritado estaria mais alegre se dormisse melhor. A privação do sono tem consequências para o humor e para a saúde também. Fadiga, desânimo, dor de cabeça, problemas intestinais, falta de atenção, dificuldade para se concentrar e até tristeza fazem parte da lista. Os remédios parecem dicas da vovó, mas com garantia do médico. Tomar banhos à noite de morno a frio para diminuir a temperatura corporal e permitir um bom início de sono. Borrifar o lençol e a fronha com água para refrescar sem encharcar. Evitar alimentos quentes e exercícios físicos à noite também ajudam. Há aqueles que optam por trabalhar mais. O cansaço pode ser um excelente sonífero. Eu chego em casa tão acabada que eu durmo. Por isso que você anda meio nervosa, né? É por isso, acho que é por isso. Todo mundo merece, lógico, uma boa noite de sono, né? Como você viu aí na reportagem, dormir bem ajuda a memória, o raciocínio, melhora o ânimo para encarar o dia seguinte. Descansar num colchão adequado faz toda a diferença, hein? E passa a valer esse mês uma portaria do Inmetro que muda as especificações para os fabricantes de colchão de espuma brasileiros. E quem não se adequar pode pagar multas que chegam até R$1,5 milhão de reais. Altos ou baixos, a variedade de colchões de espuma é grande para se adequar às diferentes preferências de cada pessoa. Em comum, a partir do ano que vem, todos terão de vir com selo de qualidade. A decisão foi tomada depois que um teste do Inmetro reprovou 67% dos produtos por problemas de resistência e falta de conforto. As garantias que tem um colchão certificado pelo Inmetro são as garantias de que esse colchão ele tem qualidade, ele tem a segurança e a certeza de que ele está comprando realmente o produto que ele imagina que esteja comprando. A resolução está prevista na Portaria 79 do Inmetro, de 3 de fevereiro de 2011. Os fabricantes pararam de produzir colchões de espuma sem o selo em agosto de 2013 e têm até hoje para vender esses estoques. As lojas poderão comercializar os produtos sem a certificação de qualidade até 7 de fevereiro de 2015. O desrespeito à determinação rende multa que pode variar de 100 a R$1,5 milhão de reais. A fiscalização nas fábricas vem sendo feita desde agosto do ano passado e os consumidores devem ficar atentos. Procurem, a partir de agora, adquirir sempre um colchão certificado pelo Inmetro. Porque, na verdade, nós estamos vivendo aqui um divisor de águas, né? Essa iniciativa do Inmetro em certificar os colchões é importantíssima, porque o colchão ele é um item do mobiliário que beneficia muito o consumidor. É nele que passamos cerca de 1/3 da nossa vida. Dormir em um bom colchão não é luxo, e sim garantia de um sono de qualidade. Durante a noite, acontecem reações químicas essenciais para o organismo, além de ser um período em que recarregamos as energias para o dia seguinte. Sem um lugar confortável, o repouso fica comprometido. Dores no corpo, principalmente nos ombros, quadris e coluna, e sensação de cansaço logo ao acordar são as principais consequências de uma noite mal dormida. Mas os quadros podem evoluir para doenças mais graves. Isso leva a uma sobrecarga mecânica nas suas articulações, principalmente na coluna, e isso vai levar às dores. Isso pode transformar esse quadro numa lombalgia crônica, instalando uma doença que vai ter que ter uma necessidade de tratamento para corrigir esse problema. 3 pessoas ficaram gravemente feridas na explosão de uma tubulação de gás nos Jardins, um bairro nobre de São Paulo, na madrugada de hoje. A explosão aconteceu na esquina da Rua Augusta com a Alameda Jaú. Os 3 feridos eram funcionários da Eletropaulo, que faziam a manutenção da rede subterrânea. Segundo a concessionária Comgás, a equipe da Eletropaulo perfurou acidentalmente um duto, o que provocou a explosão.
O trânsito foi interrompido na região. O vazamento e as chamas só foram controlados às 2h40 da madrugada de hoje. A polícia ainda investiga as causas do acidente. Associações médicas vão à justiça contra a decisão que autoriza o SUS a realizar mamografia em apenas uma das mamas em mulheres de 40 a 49 anos de idade. Uma portaria publicada no ano passado pelo Ministério Público prevê que o governo arque com os custos da mamografia em apenas uma mama para mulheres com idade entre 40 e 49 anos. Os municípios que quiserem realizar o procedimento completo terão de pagar a outra metade. O exame bilateral só será autorizado para mulheres de 50 a 69 anos. Entidades médicas, como o Conselho Regional de Medicina, foram à Justiça para questionar a decisão, alegando que ela contraria uma lei em vigor desde 2008 que prevê a realização de exame mamográfico a todas as mulheres a partir dos 40 anos. Profissionais da saúde também são contra. Quem tem câncer de mama, a chance de ter em outra mama é muito maior do que uma mulher que nunca teve câncer de mama. A gente precisa fazer uma comparação entre as duas mamas e até com mamografias que foram feitas em anos anteriores. Entre 2010 e 2012, houve um aumento de 25% no número de mamografias realizadas pelo SUS. O exame é imprescindível para diagnosticar o câncer de mama, o segundo mais frequente entre as mulheres. Neste ano, a doença deve atingir mais de 57 mil mulheres. Camila descobriu um tumor há 4 anos. Fez quimioterapia, retirou e reconstruiu a mama esquerda e 3 anos depois tratou alguns nódulos no pulmão. Hoje, com 35 anos de idade, ela está com a doença controlada graças a um diagnóstico precoce. Eu descobri com 31 anos, mas como eu tenho muitos casos na família, então a mamografia já era pedida a partir dos 30 anos. Pelo fato de histórico familiar mesmo. Camila pôde arcar com as despesas do tratamento. O sistema público de saúde ainda deixa a desejar. Se a gente fizer a prevenção, nós vamos estar gastando menos, a qualidade de vida do brasileiro vai melhorar, o índice de mortalidade vai diminuir. Então, por que não liberar a mamografia com frequência para o paciente? O ex-diretor do Banco do Brasil, condenado no processo do Mensalão, Henrique Pisolato, foi ouvido hoje de manhã pela Corte de Apelação de Bolonha, na Itália. Depois de se identificar com o nome verdadeiro, não mais do irmão falecido, Pisolato disse aos juízes e promotores que prefere ficar na Itália e não quer ser extraditado para o Brasil. A Corte de Apelação italiana vai decidir agora se Pisolato continuará preso ou ficará em prisão domiciliar, como pretende. Se for para casa, deverá usar um bracelete eletrônico para controle. O advogado de Pisolato na Itália, Lorenzo Berlink, disse que o fato de Pisolato ter usado documentos falsos pode complicar a situação dele. O ex-diretor do Banco do Brasil está preso na penitenciária de Módena, que tem salão de jogos e campo de futebol, mas está superlotada. Henrique Pisolato foi preso no apartamento de um sobrinho na cidade de Maranello. Dentro da casa, a polícia apreendeu 2 computadores e diversos documentos falsificados. Segundo os policiais, Pisolato será processado na Itália por falsidade ideológica e pelo uso de documentos falsos. O ex-diretor do Banco do Brasil usava um passaporte tirado em nome do irmão, Celso Pisolato, morto num acidente de trânsito há 36 anos. Para conseguir o passaporte, Pisolato falsificou também a carteira de identidade e o título de eleitor. Isso foi em 2007, no início do processo do Mensalão. E o mais surpreendente é que, segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, Henrique Pisolato usou o título de eleitor falso para votar na eleição de 2008. Isso mostra, segundo o ministro, que é preciso melhorar o controle da justiça eleitoral. Daí a identificação datiloscópica, a biometria, para ter certeza que aquele que apresenta o título é realmente o detentor do título. A justiça italiana negou, então, a liberdade provisória para Henrique Pisolato, que continuará detido em Módena. O juiz italiano entende que há risco de fuga do ex-diretor do Banco do Brasil. Depois dessa confusão, parece que Henrique Pisolato vai ter mesmo que se defender sozinho. O novo líder do PT na Câmara e ex-líder sindical Vicentinho disse que o comportamento dele repercutiu muito mal dentro do partido. A fuga e o uso de documentos falsos constrangem e envergonham o PT, disse Vicentinho.
Depois que a principal autoridade do setor elétrico federal chegou a culpar um raio pelo apagão de terça-feira, a presidente Dilma Rousseff exigiu explicações e também cobrou uma maior fiscalização nos sistemas de transmissão. No total, foram 12 estados e mais o Distrito Federal, que ficaram sem energia no início desta semana. Na primeira tentativa de explicar a causa do apagão, o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Hermes Chip, afirmou que os raios podem ter provocado o corte no fornecimento. É um fenômeno mais complicado para se trabalhar. Mas ele não deve ter se lembrado que em dezembro de 2012, a presidente Dilma Rousseff disse que o sistema elétrico brasileiro precisa ser à prova de raios e afirmou que os jornalistas deveriam dar risada se alguém tentasse divulgar essa versão. Agora, por intermédio do porta-voz oficial, Thomas Traumann, a presidente reafirmou sua posição. A presidenta da República, Dilma Rousseff, reafirma a sua declaração de 27 de dezembro de 2012 de que o sistema elétrico brasileiro necessariamente precisa ser à prova de raios. Em seguida, o diretor do ONS disse que o assunto está sob investigação e as conclusões só serão divulgadas em 2 semanas. Quem indica que a presidente Dilma, ao ouvir a declaração do diretor do ONS, disse: raios me mordam. Um consórcio formado por empresas chinesas e a Eletrobras venceu o leilão da linha de transmissão que vai levar energia da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, para o Sudeste. 3 grupos participaram. A abertura dos envelopes foi hoje de manhã na BMF Bovespa, aqui em São Paulo. O consórcio apresentou proposta de remuneração anual de R$ 435 milhões de reais. O valor é quase 40% menor do que o teto exigido pelo governo. A linha, que tem mais de 2.000 quilômetros, vai custar um investimento de 5 bilhões de reais. Aqui a gente fala do calor, da falta de chuva, no hemisfério norte, do frio. Parte da Itália está coberta de neve. Uma onda de frio atinge o leste e o centro da Europa. Parte da região norte da Itália chegou a entrar em alerta. A neve cobriu carros e casas de vilarejos e pequenas cidades que ficam aos pés das montanhas. A paisagem branca, que parece tirada de um filme, não era vista há décadas na região. Os moradores muitas vezes não conseguem sair de casa, já que a neve invadiu completamente as ruas. Essa casa teve as portas e até algumas janelas encobertas. Um trator foi usado para tentar desobstruir as vias, diminuindo a altura da camada de neve. E vamos falar das informações do tempo aqui em São Paulo, no Brasil. Nadiara já está aqui com a gente. Boa tarde, Nadiara. Está mantida a previsão de hoje, um recorde, a possibilidade, de um recorde de calor, e o fim de semana também vai ser bem quente. Boa tarde. Muito calor. Hoje é mais calor ainda. A gente vem falando aí nos últimos dias de muito calor, só que esses dias consecutivos de temperaturas elevadas acabam gerando aí a mais elevação das temperaturas. As temperaturas vão subindo gradativamente e hoje promete ser um dos dias mais quentes da história em várias localidades do centro-sul do Brasil. É tanto calor que vou começar falando pelas temperaturas, porque é a primeira vez que vou apontar uma temperatura de 42 graus no mapa. Essa é a temperatura prevista para a capital gaúcha, que deve bater hoje a maior temperatura da história na cidade. A temperatura mais alta registrada em Porto Alegre até hoje foi 40,7 em janeiro de 43. Então hoje deve marcar aí a história dos gaúchos, porque algumas localidades no interior do estado devem ter temperaturas ainda mais elevadas. E o final de semana ainda vai ser bastante quente na região sul. Aqui em São Paulo, temperatura é de 36 graus, que também deve beirar o recorde histórico, que é de 37 graus aqui na capital paulista. No Rio de Janeiro, 39 graus, em Campo Grande até 35 graus. E esse calorão todo é ocasionado por uma condição de bloqueio atmosférico, que é quando os ventos na alta atmosfera impedem o avanço das frentes frias. As frentes frias têm chegado até o Uruguai e a Argentina e não conseguem avançar pelo centro-sul do Brasil, por isso não tem chovido de forma significativa na região sul e também aqui no sudeste. Para hoje, tem previsão para algumas pancadas de chuva lá na região sul, só que é chuva muito isolada, com curta duração, que deve ocorrer no final do dia. E por causa do calorão, essa chuva pode vir acompanhada por temporais, há risco até para transtornos na região metropolitana de Porto Alegre. No sudeste também previsão para uma chuva muito isolada, na verdade são só algumas garoas em pontos isolados. Chuva mais forte, por enquanto, concentrada só entre o Mato Grosso e o norte do Brasil. Papa Francisco se encontra com a irlandesa que inspirou o filme Filomena. É a história de uma mulher que tenta reencontrar o filho arrancado dela por uma instituição católica.
Philomena Lee, de 80 anos, esteve no Vaticano acompanhada do ator britânico Steve Coogan, coprodutor do filme. A obra cinematográfica foi sucesso de crítica e tem 4 indicações ao Oscar, inclusive de melhor filme. Em 1952, Philomena engravidou ainda adolescente. Foi considerada indigna pela família, conservadora e católica. A jovem foi mandada a um convento onde deu à luz um menino, Anthony. Aos 4 anos, o filho foi retirado de Philomena e entregue a um casal norte-americano. Ela ficou 50 anos em silêncio até que decidiu procurá-lo e teve a ajuda de um jornalista da rede BBC. Philomena disse esperar que o Papa Francisco se una à luta dela e a de outras milhares de mães. Ela lidera um projeto para ajudar outras mães a encontrar os filhos e para pressionar o governo da Irlanda a mudar as leis de adoção no país, permitindo a consulta ao cadastro de crianças adotadas. Um cachorro espião, atuando a serviço das forças britânicas e norte-americanas no Afeganistão, foi capturado pela guerrilha muçulmana do Talibã. Não, o nome dele não é James Bond e ele não costuma tomar martinis na companhia de belas e perigosas agentes, mas estava a serviço das forças de Sua Majestade na luta contra os guerrilheiros do Talibã. Coronel ou Colonel, para os ingleses, levava um GPS, uma lanterna e até um rifle que poderia ser acionado por controle remoto. Os combatentes do Talibã disseram ter capturado vários agentes como ele nas áreas de combate no Afeganistão. Eles são utilizados para localizar as posições da guerrilha e avisar as forças inglesas e norte-americanas. Ainda não se sabe o que os guerrilheiros vão fazer com o coronel. Pela primeira vez, um membro da família real espanhola vai comparecer a um tribunal para prestar depoimento sobre um crime. A princesa Cristina, acusada de fraude e lavagem de dinheiro, foi indiciada e vai comparecer à corte amanhã. Veja essa e outras notícias internacionais. Não é à toa que a princesa Cristina tem evitado aparições públicas. Ela e o marido são acusados de usar uma organização não governamental de incentivo ao esporte para desviar verbas. Mais um abalo na imagem da família real. Só essa semana é a segunda vez que a realeza espanhola está nas manchetes. Há 2 dias, o rei Juan Carlos determinou que a rainha receberá um salário, 45% do que o próprio rei ganha. Os espanhóis, ainda se recuperando dos efeitos da crise, não gostaram nem um pouco do gasto extra. Centenas de judeus ultra-ortodoxos protestam em Israel contra uma decisão do governo de cortar as verbas para os jovens de mais de 18 anos que frequentam os cursos para a formação de rabinos, estudantes liberados do serviço militar. A questão é polêmica no país. Os outros israelenses reclamam, já que todos os jovens do país são obrigados a servir o exército aos 18 anos. A França destrói 3 toneladas de marfim ilegal apreendido no país. Eram quase 700 presas brutas ou lapidadas e mais de 15 mil objetos feitos com o material. A medida é uma tentativa de combater o tráfico de marfim que vem de elefantes africanos. O principal mercado é o asiático. A França é o primeiro país da Europa a promover essa ação. Agora a gente convida você a fazer uma viagem pelo universo. Vamos dar um pulinho logo ali? A uma nebulosa a 1.300 anos-luz da Terra, foi o que fez um espanhol, usando apenas uma máquina fotográfica equipada com uma lente especial. O resultado é belíssimo, a gente vai colocar aqui na tela para você acompanhar. A imagem começa no solo e vai para o céu estrelado da Sierra Nevada, na Espanha. A partir daí vai avançando pelo infinito. O físico e fotógrafo Isidro Vijó levou 2 anos desenvolvendo equipamento. Orion é muito luminosa, é um lugar de formação de estrelas. Os cientistas dizem que pelo menos 700 estão em diferentes estágios de desenvolvimento. Uma noite de céu claro, longe das luzes da cidade, até é possível ver a nebulosa a olho nu, mas esse espanhol não se contentou com isso, né? Olha, uma imagem belíssima que a gente tem para mostrar para você, simplesmente com uma máquina fotográfica. Gabi. Estava indo junto na viagem da nebulosa aqui. Há exatos 50 anos, os Beatles chegavam a Nova York para o seu primeiro show ao vivo na televisão. Era só o início da Beatlemania que se espalhava por todo o mundo.
Era difícil escutar a música entre os gritos das fãs enlouquecidas. Em 9 de fevereiro de 1964, os Beatles se apresentavam pela primeira vez na televisão nos Estados Unidos, no Ed Sullivan Show, exibido pela rede CBS. 73 milhões de pessoas acompanharam o show histórico. 2 dias antes, há exatamente 50 anos, o grupo formado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr desembarcava no Aeroporto Internacional de Nova York, provocando uma enorme comoção, principalmente entre as mulheres. A recepção surpreendeu os jovens de Liverpool. Até então, eles não imaginavam que os Beatles seriam considerados por muitos a maior banda de rock da história. Em seus cerca de 10 anos de atividade, o grupo gravou 13 álbuns em estúdio e lançou mais singles do que qualquer outra banda na história do Reino Unido. Com 600 milhões de cópias distribuídas por todo o mundo, o grupo também é o que mais vendeu discos na história. Mesmo após seu rompimento em 1970, os integrantes continuaram fazendo sucesso com suas carreiras solo e até hoje, os Beatles continuam sendo ouvidos e admirados por diversas gerações. E a seguir, os gols da 6ª rodada do Campeonato Paulista. São Paulo e Santos venceram. E mais. Denúncias de superfaturamento. Não foi no Brasil. Na Rússia, nas Olimpíadas de Inverno de Sochi. Ingerir líquido em excesso durante refeições agrava problemas digestivos.